Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos começar hoje aqui, irmãos. Hoje é uma data especial, uma data comemorativa, festa de Purim. Abra comigo sua Bíblia aí, você que tem aí, que trouxe. Esther, no capítulo 9. Esther 9. Esther 9. Versículo 24. Deixa eu aí, mano. Esther 9, 24 diz assim. Eu vou ler o 24, 27 e o 31. Diz assim: porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado, destruir os judeus, e tinha lançado isto é, sorte para os assolar e os destruir. Versículo 27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua semente, sobre todos os que se achegassem a eles, de que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos. E versículo 31, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Irmãos, hoje eu quero estar falando com vocês sobre essa palavra. Até eu vou tentar diminuir assim, pegar alguns pontos, porque o livro de Esther tem 10 capítulos, mas tem muita informação pertinente. Eu vou tentar pegar os pontos principais, a gente vai conversando, vai discutindo e tudo mais. A festa de Purim, que é o que a gente vai celebrar hoje, ela fala de uma mudança de sorte na vida da pessoa. Ela fala de decretos. E não sei se vocês prestaram atenção, no versículo 27 e no versículo 31, fala de tempo determinado. Grava essa frase, irmão. Essa palavra. Tempo determinado. Tem coisas que diante de Deus tem o tempo determinado para acontecer. E isso é o que os judeus eles entendem muito claramente, tanto é que eles seguem o calendário bíblico. Até você estava falando, né, Lucília? Eles começam no final da tarde, porque quando Deus criou o mundo, Deus criou o primeiro dia, tarde e manhã. Então um dia para eles começa no final da tarde, não na manhã como começa a gente no calendário gregoriano. Então, por eles seguirem isso, eles sabem das estratégias de Deus, e por isso que eles são tão prósperos, por isso que eles vingam, por isso que eles são realizados e tudo mais. É um paizinho desse tamanhozinho, mas com uma tecnologia, com uma dimensão, com uma prosperidade sem igual. E é sobre isso que eu quero comentar. Basicamente, o livro de Esther é um livro que ele fala de uma sentença de morte. É uma sentença de morte que veio sobre o povo judeu e que foi revertida sobrenaturalmente. E em nome de Jesus é isso que eu quero falar, para que a gente tome posse disso também. E a gente possa viver essa palavra também. Então, irmão, não trate isso como um culto normal, porque é uma data kairos, né? É uma data, é moed no hebraico, se não fala a memória, e kairos no grego. É uma janela de tempo onde Deus age. E isso é as coisas que a gente precisa aprender, que a gente está praticando nesses dias. E ele é interessante porque, se você procurar o nome de Deus no livro de Esther, que são 10 capítulos, não aparece. Mas você vê Deus agindo sobrenaturalmente dessa mesma forma. É um livro chave, né? E aí, essa questão, então,
quem usou para querer matar foi o Hamã, que é um agagita, vou falar disso mais para frente, que veio para tentar matar o povo judeu e que foi totalmente transformado. Veio um decreto novo, eu vou estar falando sobre isso mais para frente. Mas o que é interessante, você que está acompanhando, vocês aqui, eu quero falar sobre pessoas... Assim, irmãos, eu já prego sobre essa festa de Purim, hoje já é o 5º ano que a gente segue, sabia? Eu estava vendo, foi 16, 17, 18, 19, 20, desde que a gente começou a seguir o profeta Joel. E, embora ele seja um livro pequeno, cada ano eu trago algumas mensagens, aquilo que Deus coloca no meu coração. Então eu vou tentar resumir. Mas um dos pontos principais que eu quero trazer é vida travada. Pessoal, paz. Espera aí. Apareceu uma reportagem ali no meio. O que eu quero falar é de vida travada, vida condenada, sentenças que vieram sobre a vida das pessoas. É exatamente sobre esse ponto que eu quero falar. Porque muitas pessoas que a gente conversa, às vezes está com uma vida estagnada, travada, as coisas não fluem. E às vezes ela ora, ela declara, faz um monte de coisa e o negócio não flui. E é sobre isso que eu quero comentar, porque dá para a gente transformar coisas. Por exemplo, 2 exemplos bem rápidos de vidas que podem ser travadas. Primeiro, vínculos que você ainda não rompeu e Deus já te pediu para você fazer isso. Irmão, né? Eu vou dar um exemplo para você. Ah, pastor, ora por mim. Ora, o que foi? Ah, eu tô com câncer no pulmão. Falar, não, peraí, vamos orar. Peraí, deixa eu deixar meu cigarro aqui de lado. Irmão, não tem como. Tem coisas que a gente está trazendo decretos e circunstâncias sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu quero comentar. Porque senão não adianta, a tua vida não vai fluir mesmo. Não adianta a oração, porque você está habilitando essas coisas. Então pense nisso. E um segundo ponto é aquela velha palavra, né? Por isso que as pessoas mais importantes na vida de crianças são os pais. E autoridades. Porque o pai, uma autoridade, ele tem o poder de dar uma sentença sobre a vida de um filho. Ele pode virar, pus aqui alguns exemplos, você nunca vai se casar, você não vai ser feliz, e a vida da pessoa é travada. Irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Não leve isso, mas isso fez um comentário normal. Não. É a palavra de uma autoridade e tem poder sim sobre a sua vida. E isso trava a vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa vai se casar, não vai se casar, começa a namorar, não dá certo, o noivado quebra, e o negócio não flui. Aí você fala, eu estou orando, estou clamando, e não vai. Não vai por quê? Porque existe algo travando a vida da pessoa. E é sobre isso que é muito importante. Professor que fala para criança, você é um burro, você não vai ser nada na vida. Irmãos, essas coisas você tem que quebrar na hora. Tem que falar, está repreendido em nome de Jesus. Porque essas coisas têm muito poder. Então hoje o que eu quero falar é para as pessoas que têm uma vida estagnada, vida travada, que a vida não está fluindo como deveria. Então eu quero que vocês prestem atenção. Então, abra sua Bíblia aí em Esther, no capítulo 2, no versículo 10. A gente vai ficar aí só nesse Esther aí, que é o livro da ministração do dia de hoje. E eu quero comentar algumas coisas. Esther 2:10 diz o seguinte: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Olha para cá, irmão. Um primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Uma coisa extremamente importante para você dar uma guinada na sua vida. É quando que acontece o quê? Quando nós precisamos de pessoas de Deus que nos direcionam. Nós precisamos, não é, irmão? A gente estava falando esses dias, irmão, sobre as nossas vidas. A questão, eu estou falando do lado espiritual mesmo. A minha vida, da Daniela, da Gi, do Rafa, foi totalmente transformada. Não foi, amor? A partir do momento que nós temos como pastor o profeta Joel Engel. Ele é o nosso Mardoqueu. Ele é que nos direcionou, não é?
Ele é que nos ensinou. Todo mundo precisa disso na vida, irmão. Todo mundo. E o que eu mais vejo, às vezes, desculpa falar, irmão, às vezes são pessoas que às vezes estão dentro de igrejas, mas não têm um direcionamento e ficam perdidas, cegam em tiroteio, e o negócio não flui na vida das pessoas. Irmão, você ter um Mardoqueu na sua vida, ele faz total diferença na sua vida. Ele pode ser o teu pai, pode ser o teu pastor, pode ser uma pessoa, é aquele que vai te direcionar, aquele homem de Deus que vai falar, é pra lá, Daniel. Isso faz total diferença. Quando, o contexto aqui para que vocês saibam, o rei Assuero, ele tinha a sua esposa Vasti, e ela se negou a ir diante da plateia quando ele a chamou. Ele era o rei do Império Persa. Ele falou, ela está me negando, os sábios falaram, rei, ela fazendo isso, ela vai estar desonrando o Senhor, e todas as mulheres do reino vão copiar. Ele falou, o que eu faço? Ele falou, dispensa ela. Ele destronou ela, falou, some da minha vida. E ele começou um novo concurso de beleza em todo o seu Império Persa, mais de 127 províncias. E Esther, Mardoqueu fez ela participar. Mas ele deu uma estratégia para ela, ele falou, não fala que você é judia. Ele estava mentindo? Não é questão de mentir ou não, irmão. Só não falou. E nisso, fez total diferença. Ela passou pelos rituais de embelezamento e tudo mais. Então aqui eu estou dando um exemplo das coisas que ele falou para ela. Né? Olha, não declara que você é uma pessoa dessa maneira, que você é uma pessoa judia. Lá na frente, quando veio o contexto de morte, de decreto sobre o povo judeu, de destruição, Mardoqueu ficou indignado. Esther, que era sua sobrinha, filha adotiva, vamos dizer assim, falou assim, o que eu faço agora? Ele falou, agora você vai diante do rei, que é o teu marido, e vai falar que tem um decreto de morte contra nós. Ela falou, mas se eu for contra ele, em Esther no capítulo 4 fala, e eu entrar na presença do rei sem ser anunciada, se ele levantar o cetro dele, é morte para mim. Ele falou, então nós vamos orar, jejuar, mas você vai. Ela falou, quem sabe não foi para isso que Deus te levantou como uma rainha. O teu povo vai perecer. E ela fez isso. Mesmo constrangida, com dificuldade, ela fez isso. Você vê que em todos os momentos da vida dela, irmão, ela seguiu orientações do seu pastor, daquele que é o seu Mardoqueu. O que falta na vida dessas pessoas de Deus, irmãos, são Mardoqueus, são pessoas que vão direcionar. Irmão, o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas perdidas. Dentro de igreja, fora de igreja, não importa. Pessoas com 20, 30, 50, 70 anos, não importa. Pessoas perdidas. Pessoas que não sabem o que faz. Pessoas que estão sem norte, estão sem rumo, estão sem pastor, estão sem o Mardoqueu. Então para você, irmão, a primeira coisa que você precisa, que Deus colocou no meu coração nesse ano para trazer é, você precisa de um Mardoqueu. A gente já tem você precisa encontrar o seu Mardoqueu. As pessoas, você precisa encontrar o seu pastor ou alguém que te direcione para sair dessa perdição de vida, irmão. Porque senão não vai adiantar. Não é verdade? A minha vida foi transformada disso. Aqui na minha Bíblia não fala Mardoqueu. Fala Mordecai. Exato. É a mesma pessoa, filho. Então, preste atenção nisso, irmão. Preste atenção nisso e trabalhe em prol disso. Porque, olha, grava isso. Ter uma pessoa para te direcionar, ela é vital para a transformação da sua vida. É ou não é? É vital. E isso eu vejo que muitas pessoas patinam, é cego em tiroteio, é perdido. É ou não é? Então que você possa encontrar o seu Mardoqueu. Amém? Fala assim, Senhor, eu quero encontrar o meu Mardoqueu. Em nome de Jesus. Isso é importante, irmão. Faça minha prima que concorda, meu Mardoqueu é você. Amém. Glória a Deus.
Segundo ponto que eu quero falar, irmão, que é aquela primeira constatação daquele exemplo que eu dei, da pessoa que ela é viciada e ela não se libertou e ela está com câncer no pulmão. É sobre romper com aquilo que Deus já falou para você. Isso é extremamente necessário. O que Deus já falou para você, você precisa romper, irmão. Quebra isso na sua vida. Deus não precisa falar duas vezes. Quando eu fiz os testes psicológicos aqui com a Dani para entender os meus pontos, um deles que deu foi justamente de relacionamento, de conectividade, aquelas coisas lá. Às vezes a resposta que você precisa, irmão, ele não vai vir daqui para o futuro. É você olhar daqui para o passado. Ela já falou. Deus já explicou. A grande maioria das pessoas, Deus já respondeu, irmão. E às vezes as pessoas elas continuam teimando com coisas ruins. E hoje à noite eu tive um sonho. E eu quero constatar com vocês, porque eu sei quando os sonhos são para mim e quando eu estou orando por um contexto de pregação e tudo mais. Ó, sonho, dia 6 para o dia 7 de março. Hoje é 7 de março. Que eu chamei um borracheiro aqui para casa, mas o meu pneu já estava consertado. Na verdade, eu nem sei por que eu chamei. E ele veio, mexeu no pneu, ele estragou todo o pneu. E ele cobrou um absurdo, tipo, às vezes um pneu custa 200, 300, 400, ele cobrou R$1.000. E eu fiquei sem entender nada e eu acordei. E aí, como todos os dias eu oro de manhã, e aí o meu entendimento que eu pus aqui, ó. Às vezes a nossa vida já está andando, mas a gente chama, se envolve com pessoas que têm um vínculo, e tem vínculo com algumas pessoas que travam a nossa vida. E nós somos roubados, literalmente falando, inclusive até financeiro. Irmão, às vezes a sua vida, presta atenção nisso, irmão. Às vezes a sua vida já até que está começando a caminhar ou já está caminhando. Mas nós fazemos vínculos com pessoas que travam a nossa vida, que consomem a nossa energia, que consomem até as nossas finanças se deixar. Quantas pessoas, irmãos, eu não conheço, que está com a vida assim, ó, caindo ladeira abaixo. E você vai ver, mas meu, você está precisando de... A pessoa está totalmente refém de outra. Não é verdade? Essas coisas travam, irmão. Tem pessoas que são pedra de tropeço na vida de outros, irmãos. Tem pessoas que são travadas por quê? Porque Deus já falou para ela largar aquela pessoa, largar aquela circunstância, ela não larga. E a vida está travada. E a vida não anda. E consome dinheiro. Vocês creem nisso? Vocês não acham que isso acontece? Irmãos, presta atenção nisso. É questão da gente orar aqui hoje, no final, você que está em casa, fala, Senhor, se tem alguma coisa que está travando a minha vida, raspa o tacho, segue o jogo. Isso é muito sério, irmão. Esse sonho que eu tive foi muito sério. E a gente tem que entender que às vezes nós trazemos travamentos para a nossa vida. E eu vou te explicar biblicamente isso no livro de Esther. O livro de Esther fala de um tal de Hamã. A Bíblia fala, Esther 3,10, eu só vou ler esse versículo. Então tirou o anel do rei e deu a Amã, filho da Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. O rei tirou o anel dele, ó, o anel aqui, pôs no dedinho de Amã assim, falou. E foi, amor? Você falou, trouxe um tal de Amã pra vida, né? Do jeito que você falou, parece que é uma pessoa, né? Mas você vai entender. Foi até engraçado. Não, mas você vai entender, A conotação que você Então, deu, mas sabe não, quem você não é. traz a mão para a tua vida não, irmão, em nome de Jesus. O ponto é o seguinte, você tem um vínculo com o que você não deveria ter, entendeu? Deus já falou para você largar, e é isso que eu vou explicar agora. O rei do Império Persa tirou o anel e colocou na mão de Amã e falou, você é o cara depois de mim. E ele era adversário, inimigo cruel dos judeus.
Ele, com toda a sua maldade, foi quem fez todo o trâmite, que eu vou falar mais pra frente, e conseguiu um decreto do rei. O rei chancelou para matar todos os judeus da face da terra. Isso na Pérsia? Na Pérsia. E aí o que aconteceu? Hamã, vocês sabem a origem de Hamã? De onde eles eram? Vamos lá para trás. Lá em Gênesis 36. Tinha alguma coisa voltada para a religião deles? Oi? Tinha alguma coisa voltada para Não. a religião deles? Ó, presta atenção. Gênesis 36 fala de Esaú. Esaú teve filhos. Um dos filhos foi justamente o Amaleque. Hamã é descendente do povo amalequita. Então você já vê, ó, quem sabe a historinha de Jacó e Esaú, né? Jacó, de onde vieram os judeus, tribo de Israel. Jacó, Israel, Esaú, irmão, que eles brigaram. O que eu estou querendo dizer? Olha a rixa geracional. Vocês estão entendendo? Já vem, irmão, lá dos antepassados essa treta, essa briga, essa raiva, esse ódio. Por quê? Porque Jacó conseguiu a bênção que era de Esaú. Então, ó, vão associando os fatos. Esse é o primeiro fato. Um segundo, que ó, esse aqui vocês têm que... Eu vou ter que abrir para ler para vocês. Não precisa abrir não, senão vai demorar demais. Mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Êxodo 17, de 8 a 16. Presta atenção nisso. Êxodo 17, então vai se sintonizando. Eles saíram lá do Egito em Êxodo 12. Eles estavam acabando de sair do quê? Do Egito, da escravidão do Egito. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque. E pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai, a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do monte, e a vara de Arão na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram o monte. E acontecia que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e lhe puseram de debaixo. E assentaram sobre ela, e Arão e Hur seguraram as suas mãos e tudo mais. Versículo 13. Então assim Josué fez a Amaleque a fio da espada, pôs fim nele, né? Teve vitória sobre aquele povo, naquela circunstância. Versículo 14, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. É Deus falando isso. Pesado, hein? E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, e o Senhor é minha bandeira. Irmão, o que Deus falou? Que era para fazer o que com Amaleque? Acabar com a raça, destruir. Escreve num livro. Até então, Israel não tinha um livro sagrado, a Torá e tudo mais. Mas Deus falou: escreve, porque esses são inimigos nossos. Você vê que o negócio já vem de linhagem, irmão. E Deus falou para destruir. E quando eu vou comentar aqui, também lá na frente, né? Em 1 Samuel 15, quando Deus deu ordem a Saul para destruir todo o povo, ele não destruiu o rei amalequita. Irmão, Deus já está falando há 1000 anos, falando: acaba com esse povo, encerra esse assunto. E não faz. Esse é o negócio do vinho. Larga essa pessoa, larga esse contexto, foge dessa situação. E não larga. Aí o negócio vem e quebra, segura, bate, machuca, quer destruir, quer acabar com a tua vida. Aí você vem que o Senhor está querendo me destruir. Falou: mas já falei milhares de anos. Irmão, Deus sabe todas as coisas, não nós. Deus sabe de todas as coisas. E é isso que eu quero que vocês entendam, a profundidade disso. Você viu como ele falou para vencer esse amalequita, esse principado de Amaleque, irmão? Não pensa assim: eu vou orar, passar em nome de Jesus, amém. Não é, tem coisa que você tem que lutar.
Deus falou, e Moisés falou para ele justamente isso. Ele falou, Josué, vai lá e briga. E enquanto você estiver lá embaixo brigando, eu vou estar com Arão e Hur no monte, profeticamente levantando o cajado, e nós vamos estar orando. Oração, irmão. Oração incessante. Ato profético, levantando. Senhor, dá ordem. Estamos vencendo. Moisés cansado, fazia assim. Nossa, está cansado. O povo amalequita começava a ganhar. Não, peraí, tem que levantar esse negócio. Irmão, vocês entendem a profundidade da oração? Tem coisas que o peso da unção é tão grande, irmão, que precisa de ajuda de oração. Eu até lembrei agora, nem anotei aqui, mas lembra lá aquele dia na igreja que eu estava daquele jeito e os dois me ajudaram, você também? A unção às vezes desce, irmão, que você precisa de força. Você não consegue. Então aqui, irmão, é um exemplo. Isso aqui, irmão, que eu acabei de falar, olha, risca ele totalmente debaixo do céu. Isso aqui é um decreto de Deus falando, mata, destrói. Eu estou falando que é para você sair e matar as pessoas, irmão. Nós só lutamos contra principados e potestades. Mas ele falou, destrói. E a gente não destrói. E quando a gente não destrói, irmão, grava isso, ó. Se você não destrói o que você precisa destruir, em nome de Jesus está quebrado sobre a sua vida, mas esse mal pode vir para querer destruir a vida dos teus filhos. Que foi o que aconteceu nesse contexto. Então isso é muito forte, irmão. Isso é um decreto. E você vê, e aí ó, já vou adiantando aqui, ensinando vocês como vocês vencem as coisas. Eu não falei de oração aqui incessante? Olha, riscaram Amaleque debaixo da terra, versículo 14, versículo 15, e Moisés edificou um altar. O que significa isso? O que é um altar? Um altar, irmão, é o lugar onde a gente entrega o quê? O nosso sacrifício, a nossa oferta. Deus falou, Deus mandou um decreto. Olha isso aqui, irmão, olha essa chave. Deus mandou um decreto, falou assim, acaba com eles. O que, Senhor, Moisés? Acaba com eles? Acaba. Amém. Pessoal, levanta um altar. O que isso significa? O que ele quis dizer? Vamos entregar a nossa oferta. Irmãos, as pessoas elas veem a oferta de uma maneira tão errada que dá até raiva. Eu preciso me conter aqui, irmão. Mas tem coisa que não é o seu jejum e a sua oração, é a oferta. Olha lá a heresia. A heresia, como que eles saíram do Egito? Eles estavam orando, clamando? Ou Deus falou assim, entrega uma oferta, entrega um cordeiro. Tuf, destruiu o Egito, eles saíram. Não foi oferta? Como que Deus resolveu a situação do mundo? Vamos resolver a situação do mundo. O pecado está muito grande e tal. João 3,16, porque Deus deu ao mundo o seu filho, a oferta, o seu único filho. A oferta, irmão, por isso que o Senhor Jesus falou, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Por isso que o judeu é próspero, irmão, eles sabem lidar com a oferta. Deus falou assim, destrói os amalequitas, vamos levantar uma oferta. Vamos levantar. Eles sabem como funciona. A igreja não tem esse entendimento, porque tem essas teologias da prosperidade, essas babaquices todas. Eles perdem o sentido do princípio bíblico das coisas. E perece, né? Então aqui, ó, estou dando já algumas chaves. Para vocês não falar que Deus não é insistente. Falou uma vez, o povo esqueceu, a memória está fraca, e não sei o que. Deuteronômio 25:17. Lembra-te do que Amaleque fez no caminho quando você saiu do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso dos teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu? Não te esqueças! Irmão, o que Deus tem para falar para você romper de vínculo, Ele já falou 1, 2, 3, 4, e a sua vida está travada, o problema é seu, não é de Deus. Aí se vier um Ramã na tua vida, e te travar, querer acabar com a tua vida, fala, Senhor, eu estou na igreja, eu estou dizendo, fala, tá, ninguém mais não escuta. Não é verdade? Ramã
Hamas. Quem já ouviu falar de Hamas? Não é lá os árabes doidos lá que quer matar os povos judeus? Hamas, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo amalequita que veio para destruir o povo judeu. É ou não é, Heitor? Fala aí, meu. Irmãos, vocês têm que entender isso, irmão. A gente tem que romper com esses vínculos. A gente tem que romper com toda a amalequita. E o Senhor falou, o amalequita é aquele que vem para te deixar escravizado, para fazer você querer voltar para o Egito. Por quê? Porque logo que eles saíram do Egito, não é que eles estavam entrando na terra de outro, não sei o que lá. Os amalequitas foram para o pau mesmo. Para quê? Olha, a gente estava tão bem lá, não sei o que lá, para querer voltar para o Egito. O amalequita é aquele que quer te fazer voltar para o Egito. Não deixa, irmão. Não deixa. Rompe com ele. Em nome de Jesus. Tem prisões que dependem de nós, não depende de Deus, não, irmão. Tem atitude que não é nossa, é nós que temos que mudar. E uma palavra forte que Deus, para vocês pensarem. Por que você continua onde Deus já falou para você sair? Vai com essa embora aí, vocês aí. Tem, quando eu coloco o azulzinho aqui, que é mais acirrado. Por que você continua aonde Deus já falou para você sair? Pensa nisso, irmão. Vocês entenderam a importância de vocês romperem os vínculos? Deu para entender, né? Um pouco. A importância de uma amalequita, daquilo que vem para travar a sua vida. Mas hoje, nós vamos orar que no final o Senhor vai trazer à memória todas as coisas e vocês vão romper com todas as coisas. Amém? Amém. Fala assim, Senhor, me mostra todos os vínculos que eu já devia ter desligado. E eu quero romper isso com a minha vida. Quero acabar com toda a malequita na minha vida. Eu quero prosperar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero falar, que eu falei de decretos para anular, buscar decretos para anular o do inimigo. Que nem, não falei para vocês que Ramã, ele conseguiu um decreto para destruir o povo judeu? Aliás, eu nem li, né? Mas Ramã, ele conseguiu um decreto para exterminar todo o povo judeu. E por quê? Porque assim, Ramã ele era vice-rei. Onde ele andava, as pessoas se dobravam assim diante dele. Não, ele é o bonitão. Não, ele é o bonitão. Só que ele passava diante de Mordecai, ou Mardoqueu, né? Mordecai ficava assim, Você mais dobrar diante de mim? Não. Eu só me dobro diante do Deus de Israel. E a Bíblia fala que Mordecai, ele ficava macho, irmão, com essas coisas. Ficava brabo demais. Mas isso não fez ele mudar a sua atitude. E aí ele foi diante do rei e falou, eu odeio esse judeu, eu odeio os judeus. Já estava na essência, como eu já falei para vocês. E aquele se mostrando, falou, eu quero acabar com esse povo judeu. E ele foi e fez, vou falar as palavras bem claras hoje, hein, irmão, para todo mundo entender aí, não se ofenda. Ele foi fazer as mandingas dele, macumbinha, tal, aqueles esquemas. E foi entregar uma oferta para o rei e falou, olha rei, estou te dando tudo isso aqui, tá? Fala assim, mas tem esse povo aí que ele é do mal. É do mal? A gente precisa acabar com ele. Por que não sei o que lá? Resumo, falou, eu estou te dando tudo isso, rei. O senhor pode colocar aqui o teu anel real, carimbar isso daqui para a gente acabar com esse povo que não te honra? Ele falou, não me honra mesmo, irmã? Não, então vamos acabar com esses filhos. Tof. Irmão, o decreto do rei é igual o decreto do Bolsonaro, irmão. É top-down, vem de cima para baixo. É o presidente, tem poder. E isso aconteceu e foi exatamente isso que ele foi para cima. Mas vocês sabem o tamanho da oferta que Ramã entregou para o rei naquela época? Para destruir todos os judeus das 127 nações? Eu acho que é a maior possível. Dá um exemplo. Quanto? Grana. Fala em Cascai, vai. Chuta aí. Não sei. Chuta aí, Baixo. Né? Quanto valor aí você acha que foi a oferta? Quantos reais aí? 100 milhões. 100 milhões. Quem dá mais? 300 milhões. Quem dá mais? 300. Ele deu o trono, né? 700. O anel.
Não. Ele só carimbou com o anel. Eu tô falando 700. quanto Amã deu pro rei. 700. 700 milhões de reais foi a oferta. Só por causa dos... Em ouro e prata. Para matar todos os judeus da face da terra. Foi uma mandiguinha boa, né, pastor? Fala aí. Nossa. Irmãos, olha o tamanho da dimensão desse negócio. É uma coisa absurda, irmão. Então, assim, tem decretos, irmãos, que a gente precisa cancelar na nossa vida. Que nem eu estava falando lá no começo, você não vai se casar, você não vai ser ninguém, você é um burro. Você precisa quebrar essas coisas na sua vida. E tem decretos da parte do rei, que é o que nem eu falei, é top-down, né, irmãos? E algumas estratégias aí, depois se você quiser anotar, o que Mordecai fez? Ele fez algumas estratégias, ele deu algumas estratégias para Esther. Em Esther, no capítulo 4, falou assim, vamos fazer jejum. Concordam comigo que era uma coisa nacional, envolvia todo o povo? Então ele falou assim, todo o povo, vamos todo mundo fazer jejum de 3 dias. E você vai falar com o rei desse decreto maligno. Mas, desculpa, Pode falar. o povo sabia que Esther, que estava lá... Sabia. Ah, Por isso que Mordecai foi e falou assim, ó, ele quer destruir todo o povo. Não pensa que você é bonitinha, que você é a rainha, que você vai ficar aí. Não foi para isso que Deus te colocou? Você vai sim falar com o teu marido. Ela falou, mas e se eu for falar com ele, ele levantar o cetro, eu vou morrer. Ele falou, ó, então vai todo mundo jejuar. Nós vamos jejuar, orar, 3 dias, e você vai falar com ele. Ela falou, então tá bom, eu vou falar com ele. E se eu morrer, morri. E aí foi isso que aconteceu. Mas é melhor eu morrer do que um povo, uma nação inteira. Exatamente, mas foi por isso que ela se entregou como uma oferta. Entendeu? Então assim, primeira estratégia, irmão, para vencer decretos. Jejum. Amém? Jejum. Mas assim, né, irmão? Um jejum sério, né? E aí, Giovana, vai fazer jejum de carne, não adianta. Né? Tem que fazer um jejum sério. Vegetariano, né? Segundo ponto. Oferta. O que o Rafa acabou de falar? O que a rainha Esther, o que ela fez falando assim, se eu morrer, morri? Ela estava se entregando como? Como uma oferta. A oferta tem que ser pequena, tem que ser grandiosa. Eu estava tendo aula com o profeta Joel e ele estava falando que, assim, os rabinos, os estudiosos falam que o povo de Israel, ele se levantou porque depois Esther fez um banquete enorme, dando oferta. O povo jejuando. O povo, era a época deles levantarem uma oferta. Porque olha, presta atenção. Eles levantaram uma oferta. Vocês não vão acreditar nisso, né, irmão? Mas eles levantaram uma oferta maior do que o dos inimigos. E entregaram. E eu vou falar o porquê disso, irmão. É isso que eu quero que vocês entendam, para até quebrar essa coisa de oferta na vida de vocês, sabe? Se tiver algum bloqueio. Né, amor? Porque, cara, não tem esse negócio de teologia de prosperidade. Estou te falando de coisa bíblica. Moisés saiu do Egito porque eles entregaram oferta, o povo inteiro. Olha lá em Êxodo 12. Ponto. Foi uma noite, acabou todo o Egito, destruiu. Porque a oferta sobe assim, ó. Elias, cai fogo do céu, certo? Alguém já viu cair fogo do céu? Não é tão comum. Mas cai fogo do céu. 850 profetas lá de Baal, dos falsos profetas. Elias chegou e falou assim, posso entrar agora? Vocês já invocaram o Deus de vocês, né? Já? Deu certo? Não queimou essa oferta? Não. Eu posso entrar? 1 contra 850, né? Bom, vou entrar. Entrou. Falou, então, tá aqui minha oferta. Ele entregou a oferta. Ele entregou um cordeiro de oferta. Sei lá, custava R$2.000, um exemplo. Entregou um cordeiro. Estava 3 anos sem chuva. Então falta o que naquela terra? Água. Água.
que ele foi e derramou em cima ali ao redor da oferta? Água. Água. Por quê? Porque era uma coisa difícil de se obter, difícil de ter. Ou entreguei a minha oferta? Entreguei. Senhor, derrama fogo e consome. Derramou fogo, consumiu, acabou. Mas ele não orou, jejuou 40 dias, 400 anos, não. Ele ofertou. Irmão, é isso que o judeu faz. É isso que o judeu faz. Por isso que eles se mobilizaram e eles entregaram uma oferta. Que nem aquela história que o profeta Joel fala, né? Eu já falei essa aqui no culto. Que um dia lá da cidade dele, lá uma ovelha dele lá. Escuta essa, pastor. A esposa e o marido. A esposa ia na igreja. O marido ia lá no centro de não sei da onde. Aí o profeta entregou uma oferta de um cordeiro por cada membro da igreja. Ele entregou o carro dele. E ele falou, pode fazer um pedido, porque eu creio que o Senhor vai agir através dessa oferta. Ela falou, pastor, meu marido ele vai lá no centro. A minha oração de 430 anos é que ele se converta. Ele falou, ele vai vir para a igreja. Está consumado. Ela falou, sério? Sério. Porque a esposa chegou para o marido e falou, oi, tudo bem? Ele falou, meu pastor falou que você vai se converter. Ele virou e falou, imagina! Aí ele foi lá falar com o chefe do terreiro, sei lá, vou começar a falar menos coisa. Foi lá onde ele tinha que ir, né, irmão? Você já entendeu? E aí virou e falou assim, ó, o pastor lá da igreja da minha esposa falou que eu vou me converter para a igreja dele. Ele falou, o que você acha disso? Ele falou, você vai. Eu falei, como assim você vai? Você não é o mais forte, não sei o que. Ele falou assim, a oferta dele é maior pela sua vida. Esse é o assunto. O cara se converteu, vai na igreja até hoje. Simples, irmão. A oferta, ela destrói altares. Egito, Elias, Jesus Cristo vindo como uma oferta. É que a gente sempre associa, né, a isso tem que ficar todo mundo rico, todo mundo milionário. Irmão, não é isso, mas entenda o princípio das coisas. É um sacrifício. É um sacrifício. Por isso que eu falei hoje na hora do almoço para vocês. Então, irmão, Esther deu sua própria vida. Então, ó, jejum, uma estratégia para derrubar decreto. Oferta para derrubar decreto. Clamar pela intervenção divina, porque Deus age. Age ou não age? Aconteceu com Ramã lá, porque com Mordecai, que Mordecai foi exaltado, eu não vou comentar, senão vai demorar demais. Esther 7,6. Grava isso aqui também, irmão. Isso aqui é de Deus, ó, é bíblico. E disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo, é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então assim, lembra que Amã conseguiu um decreto para destruir o povo judeu. E muitas vezes nós estamos com decreto sobre a nossa vida. O que aconteceu? Ele mudou. Eles jejuaram, oraram, ela fez um banquete e Mordecai falou, ó, no banquete você vai lá e você vai falar tudo o que está acontecendo para o rei. Aí imagina o banquete, irmão. Todo mundo lá no banquete, Ramã, tal. E aí ele vira, o rei fala assim, então minha querida rainha, você fez esse banquete maravilhoso, lindo, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Ela falou assim, eu não quero que meu povo seja destruído. Seu povo? Por que quem quer destruir? Ela falou, você quer que eu falo? Fala. Ela assim, sentada na mesinha, falou assim, ó, é ele, ó. É ele. Ele quer destruir o meu povo. Rapaz, imagina um homem furioso. A Bíblia fala que a fúria do rei, ó, e o furor do rei se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, a mãe em pé, para jogar a rainha Esther, porque viu que o mal já havia sido determinado. O rei fez assim, ó. Sabe aquele negócio que nas antigas o pai só olhava já, tipo aqueles rainhos, já destruía. Irmão, outra coisa para você vencer os seus decretos. Você vai diante do altar e ó, aponta o teu inimigo. Eu estou falando, obviamente, espiritualmente. Você fala, ó, essa malignidade que está agindo, é isso aqui, Senhor. Eu não quero isso sobre a minha vida. É isso que está me perseguindo. Para que o Senhor venha e haja com graça sobre a sua vida.
Amém? Você vê quantas estratégias tem. Denuncia o inimigo, irmão. Denuncia. E em última instância, guarda esse versículo, irmão. Esse versículo é importantíssimo. É Tiago 2, acho que 14. Depois você olha lá. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que eu quero dizer? Se o inimigo tem um decreto, fala assim, não, ó, ele vai ser um falido mesmo, porque o pai dele falou. E isso não for cancelado, esse decreto, esse juízo, você ora a palavra de Tiago 2, fala, Senhor, a tua palavra fala que a tua misericórdia triunfa sobre esse sobre os juízos. Quebra isso na minha vida, Senhor. Amém? Isso funciona, irmão. Funciona. Pode anotar. Declara. Então você vai lutar de diversas maneiras. Você vai orar, você vai jejuar, você vai ofertar, você vai apontar o inimigo e você vai clamar pela misericórdia do Senhor. E nós vamos orar e fazer tudo isso hoje no final aqui em nome de Jesus. Amém? E aí, porque assim, se o rei chancelou, ela foi falar, então é ele, é? Ela falou, então não, cancela aquele decreto, olha aqui o decreto, ó, que ele falando matar todo o povo judeu. Ele virou, minha querida rainha, aonde eu selo com o rei, onde eu selo com o meu anel real, eu não posso cancelar. Ela falou, não. Ele falou, mas eu posso fazer uma coisa. Ela falou o quê? Emitir um outro decreto autorizando o povo judeu a se defender. Ela faz isso. E aí, aquele decreto de sentença de morte tinha, mas aí o rei chancelou outro decreto, falando, todos os judeus podem se defender no dia da batalha. Irmão, você tem que lutar para você conquistar um novo decreto contra a sua vida. Ele não podia criar um decreto impedindo o decreto? Não, porque já estava lá, filho. Não pode. O que o rei assinou, está assinado. Mas tinha que criar outro para vencer esse. Entendeu? Que foi exatamente isso que foi feito. Então, ó, eu quero orar. Vamos fazer uma oração aqui agora. E no final, irmãos, eu quero que vocês orem para Deus trazer a memória, trazer do inconsciente, se tiver alguma coisa, algum decreto, alguma palavra negativa sobre a vida de vocês para cair por terra. Mas repete assim, fala assim, Senhor, eu quero me lembrar de todas as coisas, de todas as dificuldades, de todos os decretos, palavras, sentenças que vieram sobre a minha vida. Traz a memória, Senhor, para que isso possa ser quebrado hoje, para que a tua misericórdia impere hoje, para que novos decretos saiam hoje, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmão, vem a parte, uma das que eu mais gosto. E isso aqui, irmão, modéstia à parte, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com os judeus isso aqui. Então, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó. Esther 6:11. Então o que aconteceu? Deus fez o seguinte. Presta atenção nesse versículo. Esther 6:11. Hamã tomou o cavalo, vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará o homem que o rei se agrada. Isso é maravilhoso, né? Irmão, essa passagem é a seguinte, ó, presta atenção. Hamã, o rei chegou, estou resumindo para vocês. O rei chegou para esse vice-rei aí, que era do mal, antes de acontecer essa denúncia, e falou assim, Hamã, você que é o meu conselheiro aqui, o que você acha que eu devo fazer para honrar uma pessoa? Ah, rei, você tem que pegar o teu cavalo real, botar as tuas vestes reais, falar para uma pessoa estar puxando assim, falar, esse é o homem que Deus quer honrar. É bonito, né? É. Por quê? Porque ele achou que o rei ia fazer isso com quem? Com ele. Mas teve uma circunstância que eu não entrei no detalhe, que Mordecai salvou a vida do rei. E isso foi descoberto. E quando o rei queria honrar, estava perguntando, era para honrar a Mordecai, e não ele. E tipo, completamente o oposto. Completamente o oposto. E aí ele chegou, chamou e falou, Hamã, o negócio é o seguinte. Falou assim, eu vou fazer isso que você me deu de ideia.
Vai. Então você vai lá, chama Mordecai, coloca essa roupa nele, a coroa, tudo, e vai puxando ele. Meu, o irmão ficou doido da vida, irmão. Então isso já é um sinal do quê? É isso que eu quero falar, esse terceiro ponto. Fala assim, ó, eu quero começar a enxergar os sinais e já festejar preliminarmente. Você tem que aprender esse negócio, irmão. Olha que Ramã, ele viu essa história, ele queria cavar um buraco e se embarcar a cabeça, mas não conseguiu. E foi puxando, ó, esse é o homem a quem Deus quer honrar. Aquele homem que ele queria matar, ele estava fazendo isso. E eu profetizo, porque é isso que Deus pode fazer na sua vida, irmão. Amém? Deus pode fazer isso na sua vida, você crê nisso? Deus pode mudar a história da sua vida. O inimigo humilhado. Esther 7:10, vou dar uma acelerada aqui. Esther 7:10, o inimigo destruído. Ramã tinha feito uma forca para colocar Mordecai e colocar ele, fazer ele ser morto naquela forca. Aí eu vou te falar, Esther 7:10, sabe quem que foi para aquela forca? Quem que foi? Ramã. Literalmente falando. Porque contra o povo de Deus, irmão, não tem essa. Quando você conhece as estratégias de Deus, não tem essa. Quando você conhece a palavra de Deus, não tem essa. Por quê? Porque a gente sabe como funciona e como decretar, como fazer para cair um decreto do inimigo. Eu acabei nem comentando porque é muita coisa, irmão. Eu tô me estendendo demais. Mas assim, vou até pegar um contexto mais atual. Hitler queria matar os judeus, principalmente porque ele tinha os sábios, os magos dele que conheciam o livro de Esther. E ele sabia que o único povo que sabia como derrubar decreto maligno era o povo judeu. Por isso que ele queria matar o povo judeu. O negócio é muito maior do que você possa imaginar, irmão. Então assim, o que eu estou te ensinando é a riqueza para você o quê? Derrubar decreto maligno na sua vida e a sua vida sair voando como nunca voou antes. Amém? Foi isso que aconteceu na minha vida desde que eu comecei a aprender esses negócios. Esther 8:11, Deus chancela o novo decreto. Fala assim, ó, esse novo decreto, para que o povo de Deus possa se defender no dia que a feiticeira lá falou que ia ter a morte do povo judeu. Quando o povo judeu viu essas coisas, presta atenção, ó, quando o povo judeu, isso aqui é tremendo, quando o povo de Deus viu o inimigo humilhado, olha isso aqui, ó, inimigo humilhado, viu o inimigo destruído, viu o decreto para se defender, e viu Mardoqueu andando no cavalo, irmãos, Esther 8, 16 e 17, olha o que a Bíblia fala. Então, vou ler do 15, então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, celeste, branca, como uma grande coroa de ouro, e uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã se exaltou e se alegrou, e os judeus houve festa, alegria, regozijo e honra, e também toda a província do império, os judeus se alegraram, e havia outros que queriam se converter ao povo judeu e tudo mais. Olha para mim, eles estavam festejando o que, irmão? Me fala, já tinha acabado a história? Não tinha acabado a história, mas para o povo judeu nem precisa vir um negócio, porque se eles começam a ver os sinais, o cara humilhado, o líder judeu honrado, um novo decreto, ele falou, acende a churrasqueira aí, já vão fazer um churrasco. Por quê? Porque Deus já deu a vitória. Amém? Você tem que acreditar nisso, irmão. Você tem que começar a ver sinais como um profeta e falar, já era, filho. Esse negócio, quando saiu esse decreto, só para vocês terem uma ideia, foi no dia, como se fosse o dia, 6 de abril de 2019, decreto para destruir os judeus. 26 de junho de 19, 3 meses depois, decreto para eles se defenderem. Eles já começaram a festejar. Aí você fala, mas e quando foi a briga? O decreto foi 26 de junho do ano passado. A briga ia ser, sabe quando? Segunda-feira. 9 meses depois. Mas já estavam festejando? Já estavam festejando. Isso é fé. Amém? Amém? Isso é fé. Isso é conhecer o Deus que serve. Isso é o povo de Israel com 100% do Oriente Médio. Israel tem 1%.
tem um exército de, sei lá, 1 milhão de pessoas. Os árabes têm um exército de 200 milhões. Os caras têm medo de invadir Israel. Vem. Ai, eu fico doido. Eu estou sentado aqui, mas eu fico doido. Vem. Mexe com meu Deus, vem. Vem, pode vir. É assim que a gente tem que ser, irmão. É essa fé que a gente tem que ter. Irmão, contra eu, 1,5 metro, todo mundo consegue. Agora vai mexer com meu Deus. Vai mexer com meu Deus. Aí eu quero ver, irmão. Aí o chicote vai estralar. Aí vai machucar. O povo judeu já começou a delirar, irmão. Já começou a fazer festa. Imagina um negócio desse, irmão. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Eles tinham uma sentença de morte contra a vida deles. Eles já começaram, vamos fazer churrasco. Por quê? Olha os sinais aí, ó, o Mordecai ali, ó, o decreto ali, ó. Não sei, já era. A gente tem que aprender a viver assim, irmão. É olhar pela fé. É enxergar os sinais, enxergar como as coisas acontecem. Quando a gente começa a agir assim, imagina Deus lá do céu, irmão. Imagina Deus lá. Eita, esse é meu povo aí, ó. Eles são minoria e já estão festejando. Por quê? Porque eles sabem que no dia 13 de Adar, eu vou descer e vou destruir com todos os inimigos. Irmão, isso é de arrepiar, não é de arrepiar? Não, fala sério. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. A gente precisa ser assim, irmão. Você precisa ser assim, irmão. Você não precisa ver para crer. Se você começar a ver o sinal, falar, olha isso, olha, você viu isso aqui? Já celebra, já exalta, já glorifica. Aí vinham os povos de outras nações e falaram assim, como que eu quero servir esse Deus aí, como que faz? Isso contagia, fala, que fé é essa, cara? Que história é essa? E aí chega no final, irmão, já partindo para o final, fala assim, Senhor, eu quero aprender a enxergar os sinais, a ter essa visão de águia, a pela fé, me alegrar, festejar, em nome de Jesus, sem ter acontecido. Enxerga minha fé, Senhor, em nome de Jesus. E no final, irmão, o capítulo 9 aconteceu, eu só vou resumir aqui, ó, só para depois vocês verem. Esther capítulo 9, versículo 2. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam se assenhorar deles, aconteceu o contrário. Versículo 4. Mardoqueu começou a crescer no reino. Versículo 5. Deus destruiu os inimigos. Ninguém podia resistir os judeus feriram todos os inimigos. Aleluia. Olha que tremendo, irmão. Versículo 10. Destruiu todos os vínculos. Os filhos de Ramã foram mortos e os despojos não colocaram a mão. Olha para mim. Descendente dos amalequitas. Todos os filhos de Ramã foram para onde? Para a forca. Deus já não tinha dado um decreto que era para... Vai para a forca. Para não mexer o quê? Nos filhos. Versículo 16. Defenderam as suas vidas e tiveram repouso dos inimigos. Irmão, quem quer ter repouso dos inimigos aqui? Aleluia. Amém. Versículo 22. Dias de banquete e de alegria, onde Deus mudou a tristeza em alegria. Amém. Que maravilhoso. Glória a Deus. Versículo 22 ainda, eles davam presentes uns aos outros e oferta aos pobres. Irmão, tudo que envolve judeu é oferta. Abençoando, ajudando o pobre, ajudando o outro, dando presente. E versículo 27, quando eu li no início lá, que Deus tem um tempo determinado para eles fazerem isso todos os anos. Aí você fala, pastor, por que você faz isso todo ano? Simples, porque a Bíblia fala que é um tempo determinado para eu festejar isso o quê? Todo ano. Ah, mas você não é judeu? Eu falei, eu sou cristão, irmão. A minha bênção veio desde Abraão, que fala lá em Gálatas. Eu sigo isso aqui, eu pego os princípios. Simples. Porque uma das coisas que eu mais oro para Deus é, Senhor, eu não quero tentar dar certo, eu quero dar certo, eu quero conhecer o caminho para ensinar outras pessoas a fluírem também. E não tem como, irmão. Salvação, a gente crê em Jesus Cristo, tem vida salva, e o Senhor nos transforma absurdamente.
Mas não adianta, para ser próspero, realizado, a gente tem que entender como funciona o mundo espiritual para vencer. Porque não é verdade que a gente conhece um monte de cristão que está aí com uma vida desgraçada dentro da igreja. Triste, travada. Faz 4 anos, irmão, que a nossa vida mudou totalmente. Por quê? Porque a gente encontrou o nosso Mardoqueu e começou a seguir e entender como funcionam as coisas. Amém? Vocês creem que tudo isso aqui pode acontecer na sua vida, irmão? Que Deus pode mudar a sorte da tua vida? Você crê nisso? Que Deus pode mudar tristeza em alegria, os inimigos serem destruídos, vocês serem abençoados? Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Fala assim: Senhor, eu creio nisso. Eu creio na tua palavra. Fala assim: eu estou declarando, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver este capítulo. Eu quero ver o que o povo judeu viveu. Eu quero ver os meus inimigos destruídos, eu me assenhorando deles. Em nome de Jesus, eu quero ver Mardoqueu crescer. Eu quero ver todo vínculo destruído, todo vínculo de Amã destruído. Eu quero defender a minha vida. Eu quero ter repouso do meu inimigo. Eu quero ter dias de banquete, de alegria. Eu quero ver a tristeza se mudando em alegria. Eu quero ofertar aos pobres. Eu quero ter um tempo determinado. Eu quero ver o teu céu abrir. E eu quero ver, nesses dias, segunda-feira, tudo isso acontecendo na minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero consagrar a vida de cada um aqui que está crendo nesta palavra, que está entendendo esta palavra, e que vai orar agora. Nós vamos orar aqui no final, e que você possa orar na tua casa, para que todas as coisas tragam a memória, e as coisas possam ser decretadas, coisas malignas quebradas na sua vida, que decretos novos possam ser emitidos, que você possa usar as estratégias de Deus na sua vida, e você possa ter uma mudança de sorte na sua vida. O pur, no persa, é sorte. Deus mudou a sorte. Deus pode mudar a sua sorte em nome de Jesus. Deus pode quebrar esse decreto maligno. Deus pode ter misericórdia. Deus pode fazer um novo decreto. Deus pode mudar a história da sua vida. Se mudou a minha vida, se mudou a da Dani, pode mudar de vocês também. Senhor, toca na vida de todo mundo, traz à memória todas as coisas, e que hoje possa ser um divisor de águas na vida de cada um deles, Pai. Que eles possam crer, acreditar e praticar, para que possam viver isto em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Levanta suas mãos para os céus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá por uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do Senhor teu Deus. E segunda-feira, que é este dia, ore tudo isso, entregue, sabe, se posicione tudo que você aprendeu aqui, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Fica na paz aí, ore aí em casa, agora que nós vamos orar aqui. Amém? Compartilha aí para que mais pessoas sejam tocadas. Deus abençoe.